Muito bem-vindos. Eu queria ver com vocês, meus queridos, algo muito curioso. A gente sabe que cada pessoa tem desafios na sua vida. Todos nós. Às vezes a gente acha que, uau, só eu tenho desafios. Esse eu quer dizer todo mundo. Eu tenho os meus desafios, mas cada um tem o seu. Agora, olha que interessante, pessoal. Igual que cada um de nós tem nossos desafios, os nossos sábios nos ensinam algo genialmente power, que é o seguinte, que a geração também tem o seu desafio específico. Ou seja, eu tenho o meu desafio, cada um de nós tem os nossos desafios de vida, e a nossa geração é peculiar ao desafio que ela tem, diferente da passada e diferente da próxima. Queria começar olhando com um cenário, e a gente consegue entender, acho que isso muito melhor. Se a gente fosse olhar, meus queridos, e a gente ia ver algo assim, master, é o seguinte, tenta imaginar uma criança vestida de 8 anos, com uma roupa tamanho 18. Isso lembra a gente da festa de Purim, parece uma fantasia. Na nossa geração, a gente tem um tamanho, vamos designar 12, por exemplo. A gente precisa saber qual é o nosso tamanho para usar as roupas da nossa geração. Conforme o challenge, o desafio da nossa geração, assim também são as roupas que a gente deve vestir. Eu queria fazer um passeio com alguns personagens da Torá e aprender algo genialmente power com vocês, Bezerra Hashem. Yaakov, quando a gente olha para Yaakov, pessoal, a gente lembra das 12 tribos, porque ele foi o pai, o terceiro dos avós, que deu início às 12 tribos, ele com suas esposas. De verdade, a gente vê algo assim magnífico. A vida de Yaakov foi algo desde que ele nasceu. Literalmente, Esav estava brigando com Yaakov pelo fato de ser primogênito. E Yaakov, fazendo a história muito sucinta, em algum momento da sua vida, chega Rachel e fala para ele, olha meu filho, você precisa ir pegar a Bechorá, a primogenitude, do seu irmão Esav. E Yaakov diz, eu não quero, eu sou uma pessoa que o que eu tenho é meu, o que eu não tenho não é meu. Vem verificar sua mãe e diz, eu tive uma profecia que você precisa fazer isso. Opa, se minha mãe mandou, eu vou fazer mesmo o que eu não quero. Yaakov pede para o seu pai, Yitzhak, a Berachá. Ele vira o primogênito agora, e Esav, quando descobre isso, porque ele era o primogênito, Esav, o irmão de Yaakov, o irmão gêmeo, fica furioso, e ele agora quer matar Yaakov. Yaakov foge para a casa de Lavan, e estando lá ele fala, olha, eu preciso começar minha vida, ele fala, eu quero casar com Rachel. Lavan fala, claro, é só trabalhar por ela por 7 anos. Sogro como esse ninguém merece. E de repente, no dia do casamento, Yaakov ganha de Lavan Leá em vez de Rachel. Ele acaba casando com Leá, posteriormente ele acaba casando com Rachel, e ele fica 20 anos no total na casa de Lavan. E nesses 20 anos a Torá conta pra gente que Yaakov, trabalhando para Lavan, teve o seu contrato mudado 100 vezes. Cada vez Lavan trocava o contrato de business com Yaakov. Teve uma hora, pessoal, que Yaakov falou, chega, cansei, e ele foi embora da casa de Lavan com suas 2 filhas, ou agora esposas de Yaakov. Na verdade, pessoal, e uma família. A gente cansa só de pensar quantos desafios esse homem teve durante toda a sua vida. Óbvio que a gente contou de forma muito resumida. Para virar Yaakov, ele passou por muitas lombadas na sua vida. Moshe Rabbeinu, então, segundo personagem acompanhem comigo, ele sobe no Har Sinai, já depois de ter virado Moshe Rabbeinu, a gente está pulando uma grande parte da história, mas é o que interessa para o nosso shiur, e de repente ele está pronto para receber a Torá. Mas, um minuto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber no Har Sinai, para poder receber a Torá. Rabi Akiva, me permitam um terceiro exemplo, e a gente já amarra os 3 juntos, se Deus quiser. Rabi Akiva, pessoal, ele era Akiva e se transformou em Rabi Akiva. Ele morou literalmente na palha. não tinha colchão, colchão era algo muito luxuoso para a época, Rabi Akiva não tinha isso. Ele ficou 24
4 anos fora de casa. Não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha foto, completamente desligado de casa. Depois ele virou Rabi Akiva. De uma forma muito curta, pessoal, qual que é o denominador comum desses 3 gigantes que a Torá apresenta para a gente, dentre outros? Dá até medo de falar, mas é óbvio que um dos pontos powerzíssimos que Rabi Akiva, que Moshe Rabbeinu, que Yaakov, cada um com seus méritos, teve, foi o empenho e o esforço giant que esses homens tiveram. Eles se transformaram grandes porque eles exercitaram as oportunidades difíceis que Hashem mandou para eles, cada um as suas. E quando se fala da nossa geração, a pergunta é, e hoje em dia? Como que funciona a nossa vida? O que Hashem espera da gente? Qual que é o challenge da nossa geração? Sabe que antes, pessoal, se a gente for olhar, um livro de 100 páginas era um livro de 100 páginas. Já me explico. Hoje, um livro de 100 páginas quer dizer um resumo de 2 páginas. E um resumo de 2 páginas, isso talvez há 6 meses atrás. Hoje quer dizer um resumo de meia página por tópico já, que o IA, a inteligência artificial, passa para a gente. E vai lá saber quem lê aquela meia página ou aquela uma página. Quando alguém liga para a gente e a gente não consegue atender porque a gente está em algum lugar, a pessoa manda mensagem e se passa 2 minutos e a gente não responde, a pessoa já escreve, alô, você está aí? A pessoa se sente ignorada. Mas 1 minuto, você me ligou, eu estava ocupado, me dá 1 hora, 2 horas para eu poder te responder. Tem que responder na hora, senão, talvez, se for um business, talvez já faliu o business. A pessoa fica preocupada se ele estiver ligando para cobrar alguém, mais ainda, né? Antes, pessoal, a gente escrevia a lição de casa. Passou uma época que era Ctrl+C, Ctrl+V. E hoje em dia, nem isso não precisa mais. O chat faz pra gente a lição de casa. Quantos vídeos tem? E o vídeo precisa ter 2 minutos. Na verdade, 2 quer dizer 1, porque a gente coloca na velocidade 2, e aí esses 2 minutos viram 1 minuto. É incrível, pessoal, que esse é o desafio, é o challenge da nossa geração, onde a geração tem muitas brachot, e as brachot fazem com que tudo seja rápido, porque Chachamim contou pra gente que na época de Mashiach tudo vai ser tão rápido, vai se desenvolver tão rápido como a gente vê de forma assim magnífica, mas por outro lado a gente vive num mundo tão rápido que a gente aprende a operar nesse modo extra fast. O que acontece é, pessoal, que a gente mudou. E quando se trata do desafio da nossa geração, é saber lidar com essa agilidade, com essa rapidez e com essa ansiedade que nós vivemos. A gente vive nessa geração, igual que Chachamim falam para a gente, eduque a criança conforme o que ela é. Existe um conceito que o Rebbe de Slonim traz, que a gente tem que educar a geração conforme a geração, essa geração é. E a gente tem facilidades maravilhosas na nossa geração. Por outro lado, meus queridos, a gente tem algumas peculiaridades que só a nossa geração tem. Acompanhem comigo. Quer emagrecer? Antes, se você quer emagrecer, comece a anotar os pontinhos da sua dieta e come menos. Depois de um tempo, eu lembro que tinha uma máquina que chacoalhava. Você sobe na máquina e não precisa fazer nada, a máquina chacoalha, existe até hoje nas academias, e aí a máquina faz ginástica por você, só segura firme, ela vai chacoalhando, e esse chacoalhar faz com que você se exercite, sem você precisar se mexer, e você vai emagrecendo. Depois de um tempo, pessoal, já não precisa mais nem de plataforma vibratória. Tem remédios, toma uma injeção, injeção de emagrecimento. Uma picadinha 1 vez por semana e resolve. Diminui o seu apetite. Pessoal, nem para a gente emagrecer
não precisa mais se esforçar. Só lembrar de dar uma picadinha aqui, não dói muito, né, na barriga, e de repente, óbvio que com orientação do médico, e depois disso, meus queridos, a pessoa em uma semana, um mês, etc e tal, começa a perder peso, e é maravilhoso. As facilidades da nossa geração são outras, e a gente acaba mudando conforme isso, porque se ficou mais fácil, a gente acaba ficando mais laid back, mais passivo e menos pronto para os desafios da nossa vida. E um conceito curioso, pessoal, é o seguinte, que na vida de cada um de nós, a gente veio para cá com um propósito. A gente pode comer, a gente deve se divertir, a gente deve viver muito bem 120 anos com saúde, mas a gente veio para cá, meus queridos, com um propósito. Esse propósito, meus queridos, para ser atingido, ele precisa que a gente passe alguns desafios na nossa vida. Em hebraico são chamados de Isurim. Isurim eu gosto de chamar de desafios, porque eu acho que Hashem vê dessa forma. E quando a gente tem algo que para nossa geração é difícil, mesmo que na geração anterior não era, mas para nós é difícil, aquela atividade, aquela atitude, meus queridos, ela vale 100 vezes mais do que quando feita sem esforço. Mesmo que na geração passada era fácil fazer a atitude X, acordar cedo, por exemplo, se hoje é difícil acordar cedo e a gente acorda, o acordar cedo hoje em dia vale pelo menos 100 vezes mais do que na geração passada. Por quê? Eu acho que o conceito que existe aqui é que o conceito de esforço traz a brachá, traz a bênção para a vida da pessoa. Quando tudo se transforma fácil, o crescimento ele é pequeno. Quando nós temos um esforço, o crescimento se transforma de forma muito maior. A gente vive numa geração muito ansiosa. Como a música, já algumas décadas atrás, it's now or never. É agora ou nunca. Eu acho que o desafio da modernidade é essa praticidade que a vida maravilhosamente nos traz, mas tem que ser agora. It's now or never. É agora ou nunca. Mas tem coisas na vida que não dá para ser agora. E o nível de tolerância de cada um de nós, ele fica cada vez menor, meus queridos, quando a gente não está pronto para surfar uma onda um pouquinho mais alta. Eu quero e tem que ser agora. Essa é uma voz que corre dentro das nossas cabeças. Eu quero e tem que ser agora. Quando a gente compra alguma coisa pela internet, a gente recebe um e-mail, acompanhe a entrega do seu produto. E é incrível que você vai acompanhando aonde a caixa está. E quem consegue esperar na entrega standard 10 dias, 5 dias para receber algo? Tem que chegar amanhã, mas eu só vou usar semana que vem, mas eu já preciso receber amanhã. Ou se não, a pessoa cada dia recebe, cada step da onde está a entrega, onde o produto está. É um desafio da nossa geração e nós, Baruch Hashem, fazemos parte disso. A dúvida, às vezes a gente tem dúvidas nas nossas vidas e de repente a gente fala, olha, qual que é a resposta? E às vezes a resposta é, me dá um dia para pensar, deixa eu dormir uma noite com a pergunta. Sleep over the question. Porque, pessoal, o tempo, a paciência, tranquilizar a ansiedade é uma das maiores sabedorias que tem. Às vezes o silêncio, saber olhar para cada um, para si mesmo, nesse mundo tão agitado e lembrar quem que a gente é, pensar um pouquinho e olhar a pergunta de uma forma um pouco mais macro e amanhã a gente vai ter uma resposta mais clara para essa resposta, para essa pergunta, que se a gente respondesse hoje, ia ser um puff, não necessariamente o correto. Nossos sábios dizem, siag lechokhmah, quer ficar sábio?
Shtiká. Saiba ficar um pouco em silêncio. Óbvio que a gente precisa conversar com as pessoas. Shtiká quer dizer saiba ouvir o momento, saiba entender a oportunidade. Não agora, imediatamente eu preciso ter a resposta. Sabedoria, pessoal, é saber esperar. É saber ficar em silêncio, é saber escutar o outro e a situação que a gente está e o momento, a geração que a gente vive. Nem tudo funciona na velocidade 2 do WhatsApp. Tem coisas que sim e tem coisas que não funcionam. Olhem só que bomba, como a paciência ela é indispensável. Leá teve 6 filhos. Leá, em um momento, assim conta o Talmud no Tratado de Brachot, falou o seguinte, ela estava grávida, ela falou, se eu tiver mais um menino, minha irmã Rachel não vai conseguir nem ter 2 meninos, e ela vai ter menos filhos que as outras concubinas que Yaakov, meu marido, tem. Então ela fez uma tefilá para Hashem, esse bebê que está na minha barriga, que seja uma menina, para que minha irmã Rachel tenha pelo menos mais ela um menino, e tenha pelo menos 2 meninos que vão ser 2 tribos. Senão ela vai ter menos filhos que Bilhá e Zilpá, e vai ser uma vergonha para minha irmã Rachel. Assim disse Leá na sua tefilá. De repente, Hashem faz um milagre e nasce uma bebê para Leá, menina, Diná no caso, e assim Rachel teve 2 meninos, Yosef e Binyamin. Ótimo, Diná cresce. Essa mesma Diná que nasceu para que Rachel, sua irmã, fosse beneficiada, cresce, e quando o povo está andando na sua jornada, eles passam por um lugar chamado Shechem, e Diná, essa mesma menina, ela é pega por um homem chamado Hamor, esse era o nome dele, Hamor em hebraico é burro, mas é o nome da pessoa, ele era um ser humano, e aí ele se comportou como um burro, mas era um ser humano, e ele foi lá e sequestrou Diná e fisicamente abusou ela. Pessoal, tentem imaginar uma das 12 tribos, Hashem chega e fala o seguinte, na Torá, que os irmãos sentiram algo quando eles viram que Diná foi assediada. Arkezoná e Asetachoteno, a nossa irmã foi tratada de uma forma vulgar, que eu não quero nem traduzir a palavra aqui. Pessoal, uma das 12 tribos foi tratada como uma mulher de rua, assediada por um homem. Os irmãos ficaram furiosos, e Yaakov também ficou chateado. Agora, o que não dá para entender é um minuto. Leá abriu mão de ter um menino e nasceu uma menina. Essa menina é Diná. O prêmio que ela ganha é que a menina, durante sua vida, é assediada. Um minuto. Cadê a recompensa da bondade de Hashem pela bondade que Leá fez? Pessoal, imaginem só. Uma menina hoje em dia ser assediada é algo assustador. Imaginem mais ainda, meus queridos, quando se trata de uma das 12 tribos. Essa história é muito difícil, mas tem mais uma história na Torá, junto com essa que não fecha. E eu queria apresentar para vocês e aprender algo nada mais, nada menos do que impressionante. Acompanhem comigo, pessoal. Yosef vai morar no Egito. E ele casa no Egito. Ele tem 2 filhos. Esses 2 filhos acabam sendo as 12 tribos do povo Yehudi. Parte das 12 tribos, Efraim e Menashe. E cada vez que a gente vai dar uma brachá para os nossos filhos sexta-feira à noite, a gente fala Yisimecha Elohim, que Efraim, que Menashe, que vocês, nossos filhos, sejam igual sexta-feira à noite, depois do Kiddush Shabbat, tem um costume do pai e a mãe dar uma brachá para os filhos, que se forem meninos, que vocês sejam igual a Efraim e Menashe. E se vocês forem meninas, igual as Imaot, igual as matriarcas. Mas um minuto.
Yosef é o único dos meninos das 12 tribos que teve 2 filhos, esses 2 filhos viraram parte das 12 tribos. Todos os outros filhos de Jacó, cada um era um filho e ele foi nomeado como uma das tribos. Porque Yosef teve o mérito de ter 2 tribos em vez de uma, igual todos os outros irmãos. E pior ainda, pessoal, ele saiu da sua casa com 17 anos de idade e casou com 30, ou seja, depois de passar 13 anos no Egito, assim conta a Torá pra gente, sozinho, longe de tudo, ele tem o mérito de ter 2 tribos? Não faz sentido. Porque, pior ainda, ele casou com uma mulher do Egito que a gente nem sabe quem é. E um minuto, essa mulher que não é igual Sará, Rachel, Rivka, Leá, de repente, ela é mãe de 2 tribos? A história não fecha. Parece que não. Porém, tem um Midrash chamado Pirkei de Rabi Elazar, que foi de autoria de Rabi Eliezer ben Hurkanus. Ele diz algo fascinante, diz o seguinte, pessoal, que essa menina que Yosef casou no palácio, no Egito, chamada Osnat, era nada mais, nada menos do que a filha de Diná com Shechem. O Midrash conta pra gente que um anjo, de forma orquestrou que essa menina, Diná, foi, na história que a gente contou há 1 minuto, 2 minutos atrás, foi sequestrada, seduzida fisicamente por Shechem, filho de Hamor, e de repente esse homem foi lá e o que ele fez? Teve uma menina com ela. Mas esse era o prêmio de Leá, a gente perguntou? Foi um prêmio. Porque, pessoal, essa menina acabou casando com Yosef. No fim, Yosef acabou casando com quem? Com a filha de Leá. Agora sim, Yosef acaba casando com a filha de Diná, melhor dizendo, que Diná, por sua vez, era filha de Leá. Mas, pessoal, presta atenção. A história fecha de um jeito maravilhoso. Leá pede para Hashem, por favor, eu quero ter uma menina para que minha irmã Rachel possa ter um menino. E a gente perguntou, mas 1 minuto, esse é o prêmio dela que a filha foi seduzida? A resposta é que essa menina que foi seduzida teve uma outra menina. E essa menina foi quem casou com Yosef depois. E daí saíram 2 tribos e não uma só. Porque veio de Yosef e veio dessa história de Leá ter feito um chesed gigante, aberto mão para sua irmã Rachel. Mas, para a gente poder fechar a história, precisaram passar 30 anos. Nesse interim, pessoal, tinha um enigma. E provavelmente as pessoas da época se perguntaram, 1 minuto, Leá fez o chesed, é assim que Hashem paga de volta? E a resposta é, meus queridos, que por enquanto é assim. Mas se a gente souber ter paciência, a gente vai ver que sempre na vida a história fecha. Uma vez eu vi uma frase que tudo se resolve. E se ainda não se resolveu, é porque ainda no final tudo se resolve. Se ainda não se resolveu, é porque ainda não chegou ao final. E se fosse hoje, pessoal, que a história de Leá tivesse acontecido, a gente talvez sairia gritando, "We want the answer now." A gente quer a resposta, mas tem que ser agora. Talvez a gente teria ido para o Rav, perguntar, Rav, qual é a minha resposta? Leá, a gente não vê em nenhum momento que ela foi questionar Hashem. Sabe por quê? Porque essa é a diferença, pessoal, de pessoas pequenas e pessoas grandes. Pessoas grandes sabem esperar. Sabem que no final tudo tem uma resposta. E se a resposta não chegou, é porque ainda não está no final. Pessoas menos maduras, e é normal, a pessoa precisa amadurecer durante a vida, mas pessoas menos maduras, elas passam por uma situação de vida que elas começam a questionar. Quanto mais cozida a pessoa é, mais instruída a pessoa é, mais paciência a gente tem. E quando a gente tem paciência, a gente acaba virando também mais maduro. O Ramban diz algo para a gente muito, muito, muito curioso. Sabe que tem perguntas que a gente passa na nossa vida,
Óbvio que quando se trata de um sobrevivente da Segunda Guerra, tem muitos sentimentos envolvidos e não é sobre eles que a gente está falando. Mas nós, que lemos a história, que fomos nos campos visitar depois, que não sobrevivemos à guerra, a gente não passou pela guerra, fisicamente. A gente tem, às vezes, uma pergunta, onde estava Deus no Holocausto? Pode perguntar? Claro que pode. A gente sempre pode perguntar para as pessoas certas que tenham respostas coerentes conforme a visão dos nossos sábios e, obviamente, de Hashem. Mas o Ramban conta para a gente, pessoal, algo fenomenal. Ele fala o seguinte, que depois de 120 anos bem vividos de cada um de nós, ou quando o Mashiach chegar, ele fala que a gente não vai mais ter respostas para as perguntas que a gente teve em vida. Sério? Diz ele sim. Sabe por quê? Porque as perguntas nem vão existir. A situação vai estar tão clara, clara igual o sol, pessoal. Muito claro. Uma luz muito clara, muito fácil de ver. Que não vai precisar de resposta para perguntas, as perguntas nem vão existir. Por quê? Porque no final, tudo tem uma resposta. E se não tem resposta por enquanto, é porque ainda não chegou no final. Mas para isso, é um trabalho difícil na nossa geração, a gente precisa saber esperar. Paciência é um must. Hay que tener paciência. Talvez é por isso que o Talmud diz para a gente Lo matzati laguf tov elashtika. Uma das coisas mais maravilhosas que tem, a coisa mais maravilhosa que tem é o silêncio. Silêncio às vezes não quer dizer ficar quieto, pessoal, não é não saber conversar. Silêncio é saber escutar a situação. Silêncio é saber se escutar na situação. Silêncio é saber escutar a geração. Silêncio é saber ser maior. Quando a gente fala sobre relações interpessoais, a gente escuta alguma coisa legal para colocar na prática, em um shiur, ou em algum acompanhamento de algum mentor, e de repente a gente fala, olha, mas eu já pratiquei isso por uma semana, por 2 semanas e eu ainda não vi resultado. Qual a resposta? Que 2 semanas é pouco. Continua, que certeza você vai ver resultado. Quando se trata de estudo de Gemara, meus queridos, eu já estudei Gemara há 6 meses, 1 ano, e de repente a gente escuta os Gdolim, os gigantes da nossa geração, dando uma instrução para o povo em relação à educação, em relação à internet, em relação à alimentação, em relação a tzniut, a recato, em relação a muitas coisas. E a gente começa já a discutir, porque eu já estudei, então eu já posso discutir. Eu posso perguntar para aprender, mas discutir? Mas, Rabino, eu já estudei 1 ano. Habibi, tenha paciência. Eles estudaram 50 anos, 100 anos, a vida deles é Torá. O fato que eu estudei 1 ano, então eu já tenho que saber tudo. Eu tenho que ter paciência. Eu preciso saber esperar. Nós precisamos saber esperar. Nem tudo a situação é de flash. A gente precisa apostar no amanhã. Sabe que está na moda hoje fazer implante para cabelo. Vou cobrir aqui o meu. A gente precisa fazer implante para cabelo, né? Está na moda hoje em dia, não precisa fazer, mas está na moda. Demora, a pessoa tem que fazer o implante, tem que raspar, tem que colocar, ele anda de boné por um tempo, até crescer demora alguns meses. Ah, mas eu fiz o implante e eu ainda não vi a diferença. Tem que saber esperar. Aprenda inglês em 1 mês. Talvez se for a palavra inglês, você vai aprender English. Mas falar inglês em 1 mês, jamais dans la vie. Eu trabalho faz 1 ano em tal empresa, a gente escuta os jovens falarem, e eu ainda não cresci, eu ainda não me desenvolvi. Claro que cresceu, claro que se desenvolveu, mas tenha paciência para você sentir esse desenvolvimento. Eu já rezei por 2 semanas por algo, e Hashem não me respondeu, ou ele me respondeu não. Ou Hashem não me escuta. Sim, Hashem está escutando, mas tem coisas que demoram, pessoal. Com toda a modernidade e tecnologia do mundo, ter um bebê, por enquanto,
demora 9 meses. Ah, mas tem tecnologia? Tem, mas 9 meses demora. Por quê? Porque Hashem fala para a gente o seguinte: eu quero te ensinar, meu querido bebê, que você está pronto para sair para o mundo, e já sai, chegando, quando o bebê já chega, ele nasce, ele já vem chorando, vem esperneando, ele já vem pronto para conquistar o mundo. Mas saiba que você vai ter que esperar 9 meses para poder sair da barriga da mamãe. Por quê? Porque desde o começo da vida, saiba que as melhores coisas da vida demoram tempo para acontecer. Continue investindo, que certeza você vai ver frutos. Eu queria contar uma história para vocês, pessoal, para ver que quando a gente tem paciência e a gente sabe esperar, que não é fácil, certeza tem frutos. Um jovem da comunidade, conhecido, a história não se passou no Brasil, vamos chamar ele de Eliezer. Ele foi alegrar um noivo e uma noiva, tem uma mitzvah muito grande, ele foi num casamento, alegrou a noiva, e ele fazia parte do Bet HaKnesset da comunidade, da sinagoga, daquela comunidade, e ele viu o Rav da comunidade, Rav Baruch, vamos dar o nome assim, a história é 100% verdadeira, só os nomes foram modificados, Rav Baruch, e Eliezer passou perto do Rav Baruch, e Rav Baruch não falou oi para ele. Tá bom, Eliezer continuou dançando no casamento, com a pulga atrás da orelha, ele passa de novo na frente do Rav, e ele tenta dar uma cenadinha assim e o Rav nem olhou para ele de novo. Já começa, e a gente faz isso muitas vezes, aqui naquela nuvenzinha do gibi, aqueles pensamentos que vieram na cabeça de Eliezer, esse jovem que fazia parte da congregação, falou, olha, poxa vida, será que eu fiz algo errado que o Rabino não me falou e pela segunda vez que eu passei do lado dele? Será que, sabe, ele começou a voltar o vídeo da vida dele no último ano. Será que eu conversei na sinagoga recentemente, o Rav está chateado comigo, ele não está me falando oi para que eu aprenda alguma lição? Peraí, será que eu não paguei a mensalidade da sinagoga? Ele de verdade começou a fazer um monte de perguntas, por que o Rav não me falou oi? Até que de repente Eliezer foi muito macho, no bom sentido. Ele chegou para o Rav com toda delicadeza e falou, Rav, desculpe, será que eu fiz alguma coisa incômoda para o senhor para que eu seja ignorado? O Rav olha para ele e fala, um minuto, só deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Ah, Eliezer! Quando o Rav falou, quando o Rav Baruch falou para Eliezer, deixa eu chegar um pouco mais perto para ver quem é, Eliezer ficou confuso. Como? O Rav me conhece faz anos na sinagoga, ele conhece eu e minha família. Eliezer logo entendeu, porque o Rav explicou para ele, eu estou fazendo um tratamento nos meus olhos, que eu perdi um pouquinho a visão, e nesse tratamento eu preciso de um tempo para cauterizar minha visão, para poder voltar de novo a ver de uma forma clara. E Eliezer já não tinha mais pergunta. E não precisava mais de resposta, como disse o Ramban anteriormente. Porque o Rav não me cumprimentou? Simplesmente porque ele não me viu. No caso, Eliezer foi educado e fez o certo de perguntar por que o Rav não cumprimentou ele. Mas muitas vezes a gente passa na vida e começa a assumir coisas, que se a gente tiver um pouquinho mais de paciência, ou perguntar, ou esperar, a gente vai ver que não foi nada disso. Porque alguém que vive com paciência, essa pessoa sempre vai ter resposta. E se ela tiver muita paciência, nem resposta ela não precisa ter, porque a pergunta nem vai mais existir. Yosef só virou Yosef, meus queridos, porque ele passou décadas de testes no Egito. Se ele fosse passar uma semana no Egito, 2 semanas de férias ou com um programa de não sei da onde, ele teria sido José, mais um José da vida. Para ele virar Yosef, Yosef Atzadik, o único, ele teve que passar aquelas décadas de testes no Egito e teve que ter paciência. Mas valeu a pena? Pergunta para Yosef, é óbvio que valeu a pena. E até para saber, pessoal, quando a gente tem que ter paciência, de verdade, pessoal, a gente tem que ter paciência mesmo.
Sempre. Tem casos que ter paciência é não ter paciência. Mas a gente tem que ter paciência para pensar ponderadamente para depois falar, aqui não é um momento de ter paciência. Explica melhor? Claro. Olhem só essa história verdadeira que se passa na década de 40 em Jerusalém, perto de Jerusalém, melhor dizendo, em Bnei Brak. No dia de Rosh Hashanah, na sinagoga onde o Chazon Ish fazia tefilá. O Chazon Ish estava fazendo tefilá no dia de Rosh Hashanah, e a mitzvah de Rosh Hashanah é o shofar. O Chazon Ish escuta um pai falando para uma criança pequena, espera mais alguns minutos, escuta o shofar, depois você vai para casa para comer. A criança falava, mas Abba, eu estou com fome. E o pai falou de novo, escuta só o shofar, depois você vai para casa comer. Quando o Chazon Ish escuta isso, ele vai sussurrar algo para o Hazan. E naquele ano, sempre, antes de escutar o shofar, tem um costume de fazer um capítulo Teilim, Lamnatseach Libnei Korach Mizmor, o capítulo 46 do Teilim, 7 vezes antes de tocar o shofar. Naquele ano, pularam esse capítulo do Teilim. E a pergunta é por quê? Isso é Chazon Ish, por quê? Porque tem uma criança com fome aqui atrás e o pai acha que é importante ele escutar o shofar. Então, a gente vai ter que ter paciência para escutar o shofar sem esse Teilim, para só depois do toque do shofar fazer o Teilim mais tarde, 7 vezes. Às vezes, ter paciência é não ter paciência. É pular um pouco. Quem vai falar isso para a gente são pessoas grandes, Chazon Ish, Orabanim importantes da nossa geração. Mas para isso a gente tem que ter paciência para analisar a situação e não puf. Quando a gente escuta, pessoal, uma situação, a gente consegue reagir bem. Quando a ansiedade vem à tona, me permitam um português claro, infelizmente a gente acaba fazendo algo em português claro, caca. Só faz coisa errada. Isso mesmo. Sim, uma criança que tem acompanhamento psicológico, ou uma pessoa quando está fazendo personal trainer, exemplos do cotidiano, ou um jovem quando está estudando, qualquer uma dessas situações é um processo. Esse processo, pessoal, não adianta falar, mas já fui 6 vezes e não adiantou. Eu não vejo resultado. A gente ver resultado demora. Mas teve progresso? Claro que teve. Prova para mim? Provo. Quando a gente cresce de altura, estatura, pessoal, de 1,50 m para 1,60 m, passou um ano, a gente viu a diferença. Ou, quando a gente vai no barbeiro, e o barbeiro faz algum erro no cabelo da pessoa, e cada dia ele olha no espelho, ou ela olha no espelho, e fala, olha, estou esperando o meu cabelo crescer para consertar o erro que o barbeiro fez. E na verdade não cresce. Cresce ou não cresce? Cresce, porque depois de um mês o cabelo já estava grande de volta. Mas se a gente olhar cada dia, parece que não cresce. Se a gente olhar cada dia o progresso físico, parece que o personal não está fazendo nada. Se a gente olhar cada dia o progresso do psicólogo, parece que não está ajudando nada. Ou do mentor, ou do estudo da Gemara, Leavdir, o que for. A gente tem que ter paciência para ver o crescimento. Porque crescimento sempre tem. Cresceu. Mas às vezes demora. E quando demora é porque cresce, mas puf, bomba. Sabe que eu queria contar para vocês que nas yeshivot ao redor do mundo, o estudo principal, o que a gente chama de Iyun. Iyun é o estudo mais analítico do Talmud, que é o que se faz de manhã nas yeshivot, e à tarde se faz um estudo um pouco mais rápido, chamado Bekiut, que é um estudo menos aprofundado. Mas o crescimento, em especial, vem do estudo analítico mais profundo que ele é feito de manhã nas yeshivot. Só que tinha um menino, que ele foi para a yeshiva, e ele não conseguia fazer esse estudo chamado Iyun, o mais profundo ou analítico do Talmud. O pai dele falou para ele, olha, Habibi, tranquilo, faz só o estudo mais rápido. Em outras palavras, a gente acha o quê? Não vai sair nada de você. Errado. Tenha paciência. Esse menino, pessoal, a gente pode falar isso porque ele próprio contou, foi Rav Chaim Kanievsky Zichrono Libracha. O seu pai,
Rav Yaakov Kanievsky, mais chamado como Steiper, quando chegou na Yeshiva de Lomje, onde seu filho estudou, ele não conseguia tão bem participar desse estudo de Iyun mais analítico, mais aprofundado. O pai dele falou para ele, olha, você estuda de um jeito, entre aspas, mais rápido, Bekiut, que é o estudo mais rápido. Ah, mas calma, vai chegar a resposta. E Rav Chaim Kanievsky, óbvio, que foi extremamente paciente e nada mais precisa ser dito sobre esse grande gênio de Talmid Chacham, que qualquer palavra a mais é desnecessária. Queria terminar com uma história, que paciência é um must, paciência é necessário. Tem que ter paciência até para escutar a história que eu vou contar para vocês agora. Calma, mas a história é verdadeira, pessoal. Quando a gente se esforça de verdade, sempre faz um eco. Se não fez o eco ainda, é porque a gente ainda não teve paciência o suficiente, porque não chegou ao final. Porque no final, tudo fica esclarecido. A história é a seguinte, com ela a gente Bezerra Hashem fecha. Gidi Katz, piloto do exército israelense, sem nenhuma formação religiosa, era uma inspiração para as pessoas ao seu redor. Era um piloto assim, par excellence, como pessoa e como piloto, que é um trabalho que é nada fácil, em momentos de bastante tensão. Ele tinha uma avó, sobrevivente da Segunda Guerra, que nunca falou nada sobre o assunto. Ele já tentou algumas vezes, mas nada. Uma das vezes, o exército de Israel promoveu uma viagem para a Europa. Ele, que não tinha muito conhecimento religioso, falou, eu quero ir. E a mãe dele, por qualquer razão, entregou um teilim para ele que ele exatamente não sabia como manusear isso. Ele levou. E uma das paradas na Europa, em visitar os campos, era um campo chamado Stutthof, que por coincidência e por conhecimento de todos nós, cultura, ele foi o primeiro campo fora das fronteiras pré-guerra na Alemanha. Eles começaram a andar por lá e foram no campo, em um lugar, em outro lugar, nos diversos pontos do campo de Stutthof mais uma vez. E o que mais emocionou Gidi Katz foi quando ele chegou nas câmeras de gás. Ele pegou o Teilim, ele sentiu uma razão para fazer o Teilim, mas ele abriu o Teilim e não sabia nem como manusear esse livro. Gidi, o que ele fez? A única coisa que ele lembrava era uma música de Simchat Torah. Então ele falou para as pessoas do lado, olha, Sisu vesimchu besimchat Torah, e começaram a repetir essa frase algumas vezes. De repente, pessoal, a mãe dele liga, toca o celular, ele atende, e a mãe dele pergunta, filho, a gente não se falou ainda hoje, onde você está? Falou, mãe, estou em Stutthof, dentro da câmara de gás, posso te ligar mais tarde? Aí ela disse não, 1 minuto. Ele falou, mas agora não. Ela disse, por favor, 1 minuto, fala com a Safta. Falou, Safta? Ela nunca falou sobre esse assunto. Disse a mãe, fala com a Safta, fala com a vovó, que era mais uma vez sobrevivente de guerra. Ela pergunta, meu neto, onde você está? Ele diz, eu estou em Stutthof. Ela diz, em Stutthof? É aí que eu passei com a minha família. Pela primeira vez, ela começou a contar alguma coisa da guerra. Eu rodei aí, e quando a gente chegou nas câmeras de gás, e aí houve um silêncio. Eu tinha ficado 10 anos sem ver meu pai. E eu acabei descobrindo que meu pai fazia parte do Sonderkommando naquele momento. E um episódio que meu pai me contou, que aconteceu lá dentro, aonde você está agora, meu filho, é que, já que ele era do Sonderkommando, e os oficiais nazistas saíram para fumar um cigarro, ele falou para as pessoas que estavam do lado dele, hoje é Simchat Torah. E o que eu lembro de Simchat Torah
é uma frase. Sisu vesimchu besimchat Torah. E meu pai, seu bisavô, dançou essa mesma música aí há 3 gerações atrás. Que você está hoje dançando de forma livre em Stutthof. Quando a gente investe e a gente sabe esperar, certeza, a gente vê o resultado. No fim, tudo fica claro. E se não ficou, é porque ainda não chegou no fim. Semana maravilhosa a todos. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.